Olá, 25 de agosto de 2016, quinta-feira, o seu 10 na TV já está no ar. Nós, da Rede Diário de Comunicação, estamos realizando a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Até o dia 1º de setembro, o programa 10 na TV fará uma sabatina para saber como o candidato entrevistado avalia e se autodefine diante de cada assunto relativo à administração municipal. E para esclarecer ao telespectador, a sequência de perguntas foi definida em sorteio realizado na última quinta-feira, dia 18, acompanhado por todos os representantes de todas as coligações e devidamente acordado e assinado por eles. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato Serafim Correia, do Partido Socialista Brasileiro. Seja muito bem-vindo, candidato. Eu que lhe agradeço o convite e estou à sua disposição. Candidato, o senhor terá 20 minutos para responder às perguntas formuladas pela nossa produção e o cronômetro começa a contar a partir do início da sua primeira resposta. Então, para começar, por que o senhor quer ser o prefeito de Manaus? Bem, inicialmente o meu bom dia a você, um bom dia a todos que nos assistem. Eu desejo voltar a ser prefeito de Manaus, porque eu já fui prefeito de Manaus. Depois disso eu saí, fui estudar, fui pesquisar, fui aprender mais. Hoje estou deputado estadual e o meu partido entendeu que este é o momento dos partidos oferecerem os seus quadros para que a população escolha, dentre os nomes colocados à disposição, aquele que ela acha que é o melhor. Lá no passado, nós fizemos obras que mudaram o perfil da cidade e que ficaram para as próximas gerações, não para as próximas eleições. Nós mantivemos sempre a nossa coerência, sempre governamos com transparência. Então, podemos voltar hoje às ruas de Manaus, caminhar de cabeça erguida. Nós somos nós, Partido Socialista Brasileiro, o Partido do 40. Não fizemos nenhuma aliança, respeitamos quem fez, mas nós não fizemos e estamos aqui, caminhando pelas ruas da cidade, pedindo o seu voto para voltarmos a administrar Manaus, fazendo obras como o viaduto da Recife, que destravou o trânsito, fazendo a nova Maceió, obras sem as quais hoje você não andaria em Manaus. Imagine por um instante se não existisse aquela obra. Imagine por um instante como estaria o aterro sanitário de hoje se ele continuasse a ser a lixeira que era quando nós chegamos na prefeitura. A falta d'água na Zona Leste, que era crônica e que nós enfrentamos e resolvemos. Hoje tem problemas pontuais da gestão da concessionária, mas não é mais aquele estado de calamidade que nós recebemos. Então é por isso que nós entendemos que é o momento de colocar o nome à disposição da população para que ela julgue. E só ela tem o direito de julgar, mais ninguém. A partir de agora nós vamos sortear as perguntas. E a primeira é sobre política. Como o senhor acha que deve ser o relacionamento do prefeito com os vereadores da Câmara Municipal? E como o senhor pretende tratar a relação do seu governo com os partidos de situação e oposição? Muito bem, a relação com os vereadores tem que ser absolutamente transparente. O vereador pediu a presença do secretário, o secretário tem que ir lá no outro dia, discutir, expor. O prefeito tem que se expor permanentemente, porque os vereadores são os representantes da população. A relação com os políticos, de modo geral, ela tem que ser respeitosa e transparente. Essa é a minha maneira de pensar. Vamos à próxima pergunta. Sobre transparência, como o senhor pretende dispor para o cidadão as informações previstas pelas leis de transparência na administração pública e onde o cidadão vai poder encontrar essas informações? Tudo na internet. Bom dizer que quando eu fui prefeito, todos os dados da prefeitura estavam na internet. Hoje, e depois que eu saí da prefeitura, veio uma lei que é de autoria do João Capiberibe, senador do meu partido,
obrigando a todos. E, lamentavelmente, Manaus é a 23ª capital em transparência. Ela perde para Benjamin Constant, Itacoatiara e Silves. Manaus vai ser o primeiro lugar do Amazonas e vai ser um dos primeiros lugares do Brasil, na nossa administração. Próxima pergunta. Execução do plano de governo. O senhor tem conhecimento, pelo menos aproximado, da realidade financeira da Prefeitura de Manaus para evitar que, depois de eleito, não culpe a falta de dinheiro para ter feito o que prometeu? Olha só, muita tranquilidade nisso. Na minha administração, nós tivemos, nos 4 anos, 5,8 bilhões de reais. A atual administração já teve mais de 13 bilhões e irá a mais de 14 até o final do ano. Portanto, se houve uma administração que não teve dinheiro, foi a minha e não a atual. Eu não vou culpar a falta de dinheiro, eu não culpei nem naquele período, 2005 a 2008. Não seria agora que a situação é muito melhor, que eu iria culpar alguém, iria culpar terceiros por não implantar as obras prometidas. Até porque tudo que está compromissado no plano de governo são coisas possíveis de serem feitas e que cabem dentro do orçamento da Prefeitura. Próxima pergunta é sobre tributação. Quanto mais se fala em diminuir a carga tributária imposta ao cidadão, mais os governos dependem da arrecadação de taxas e impostos. Como o senhor trataria essa questão caso fosse o prefeito de Manaus? Olha só, eu na minha administração, eu fui o único prefeito que reduziu alíquotas de ISS para vários setores. E um dos setores foi saúde, outro foi educação, o outro foi turismo. E com isso nós mostramos o seguinte, olha, tem que ter carga tributária. Obviamente que nenhuma administração sobrevive sem a arrecadação própria, mas ela tem que ser proporcional à capacidade do contribuinte de pagar. E existem setores que devem ser estimulados, e eles foram na minha administração. Claro que hoje a realidade é diferente, talvez existam outros setores que mereçam esse tratamento. E tudo isso será examinado a tempo e a hora, com muita responsabilidade, com muita conversa, com muito entendimento. Nada de surpresas. Vamos à próxima. Sobre saúde. Qual é a saída para evitar que as unidades de saúde não cheguem ao ponto de faltar medicamento, material médico e profissionais para garantir um bom atendimento à população? E qual é a sua proposta para essa área na administração pública? Veja, saúde é gestão, não é falta de recursos. Se nós pegarmos os recursos da saúde em Manaus, eles são crescentes. Então, a qualidade do gasto é que precisa melhorar. Isso vale tanto para o município quanto para o Estado. Na nossa época não faltou remédio, ao contrário, nós implantamos o programa Remédio Fácil. Eu recebi inclusive um prêmio do Conselho Federal de Farmácia, porque esse programa garantia 62 medicamentos de graça para o cidadão mediante a apresentação da receita médica. E ele retirava esse remédio inclusive nas casinhas de saúde. Isso hoje acabou. Então, nós precisamos reformular esse programa, ampliar esse programa, dar outros medicamentos, sempre mediante receita médica, para evitar a automedicação, que é uma coisa ruim. Essa próxima, sobre urbanidade. Calçadas obstruídas, construções irregulares são exemplos de práticas que deixam a vida urbana pior. Então, de que maneira o plano diretor da cidade poderia ser mais respeitado? Muito bem, eu entendo que aí nós temos dois problemas que são diferentes, mas se complementam. O primeiro é a questão da mobilidade para o pedestre, que diz respeito a calçadas. E veja, Curitiba resolveu o problema da seguinte maneira: lá, a calçada não pode ser cimentada. Ela tem que ter um espaço para grama, para a água infiltrar. E na parte onde você vai caminhar, ela tem aquele tijolinho de cimento, que é exatamente para permitir que a água infiltre. Porque se você cimentar a calçada, a água vai escorrer para o asfalto
e aí vai perfurar o asfalto, porque acumula água, gera um pequeno buraquinho que depois vira uma enorme cratera. Então, Curitiba é o bom exemplo de como se resolver a questão das calçadas. E nós trabalhamos no sentido de ter um plano de calçadas, um plano diretor para as calçadas e obrigar as novas calçadas a serem feitas assim. E até progressivamente a prefeitura fazendo exemplos. Por exemplo, você pode fazer isso na Djalma Batista, que é um cartão da cidade. É uma via que, se ela não existisse, e ela foi feita há mais de 40 anos pelo, então, Coronel Jorge Teixeira, prefeito de Manaus, se ela não tem sido feita, eu não sei o que seria de nós hoje. A avenida que passa aqui em frente ao Diário. Imagine se essa avenida não tem sido feita. Graças a Deus que o Teixeirão, que foi um prefeito empreendedor, trabalhador, que fez muito por essa cidade. E isso fez muito bem à nossa cidade, porque resolveu o problema. A outra questão está casada com o problema das invasões. Invasão não é solução para o problema urbano nem para o problema habitacional. O que tem acontecido em nossa cidade? Existem pessoas de má fé que usam pobres para invadir terrenos. E, na sequência, essas pessoas que estão por trás, elas vendem os terrenos. Então, é preciso ter muito cuidado. Cada caso é um caso e eu lamento que existam esses espertalhões que usam os pobres para colocá-los numa situação difícil. Às vezes, e isso é um absurdo, existe até a seguinte situação: o próprio dono do terreno estimula a invasão para, no momento seguinte, ele fazer um loteamento extraoficial, sem área verde, sem ruas em condições, para ele poder vender o máximo de terra que ele não conseguiria vender se o loteamento fosse devidamente aprovado pelo Implurb. Então, eu resolvi essa questão. De que forma? Hoje, o prefeito está proibido de desapropriar a área invadida, porque isso acaba com aquela possibilidade do dono da terra mandar invadir para depois ele pressionar a prefeitura para que a prefeitura desaproprie. Então, essa possibilidade hoje não existe mais. Isso foi uma lei da minha administração ali por volta de 2007. Temos que evitar as invasões. Temos que administrar com muita serenidade, mas com mão firme, porque a invasão, no início, você consegue combater. Depois que ela se instala, aí gera um problema social. E, lamentavelmente, nesses casos, como regra, por trás tem alguém. A próxima pergunta. Sobre o meio ambiente. Manaus tem exemplos históricos de grandes invasões de terra que, por não serem ocupações planejadas, acabam dando um grande prejuízo ao patrimônio natural da cidade de Manaus. Por outro lado, a falta de moradia é um grande gargalo social na capital do estado. Como resolver essas duas questões, proteção ao meio ambiente quanto às ocupações irregulares e diminuir o déficit de moradia? Veja, são duas questões que estão entrelaçadas. Eu acho que você tem que impedir as invasões, mas, ao mesmo tempo, você tem que oferecer a alternativa de habitações populares. Você tem que oferecer a alternativa de lotes urbanizados. Nós, na nossa administração, e você que recebeu o seu título sabe disso, nós entregamos 25 mil títulos de terra na cidade de Manaus, de terrenos que eram de propriedade da prefeitura, que tinham sido ocupados de forma irregular. Nós regularizamos e demos o título de terra. E com um detalhe que pouca gente lembra: esses títulos de terra foram entregues em nome da mulher, em nome da mãe, e não em nome do marido. Porque o marido, em muitos casos, fazia o seguinte: o primeiro porre que ele tomava, ele vendia a casa. Quando chegava em casa, ele dava uma surra na mulher, botava a mulher para fora. E ele pegava aquele dinheiro e ia embora. Agora não, ele não pode fazer isso, porque o terreno está em nome da mulher. Então, amigos, meio ambiente, evitar as invasões, procurar preservar as áreas verdes,
as áreas de beira de igarapé, fazer parques. E aqui próximo nós temos 2 parques que foram feitos na nossa época. O Parque Ponte dos Bilhares, essa maravilha que ocupa 60 mil metros quadrados, ali na beira do Mindu, ao lado do Shopping Milênio. Aquilo é uma obra que humaniza Manaus. O outro é o Parque do Bindá. Na verdade, nós chamávamos de Passeio do Bindá, que hoje está abandonado, sem iluminação, sem segurança. Mas você atravessa da Djalma Batista para Recife, numa área agradabilíssima. Então, entendo que o caminho é esse. Isso preserva o meio ambiente e isso dá espaço para a população viver em áreas de convivência tranquilas, serenas, com o meio ambiente muito bem cuidado. Vamos à próxima pergunta. E é sobre transporte público. O que é para o senhor um bom transporte público na cidade? Defina a sua ideia deste item que é tão importante para uma cidade do tamanho de Manaus. Transporte público é a maior dor de cabeça de todos os prefeitos das médias e grandes cidades brasileiras. Manaus não é diferente. E aqui nós temos um agravante. Porque, por exemplo, Curitiba, há 40 anos que ela trabalha numa direção, através de uma escola, que foi o IPUC, o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Nós não temos o nosso IPUC. Nós não temos uma cultura formada de que o transporte coletivo é algo muito importante. E aqui fica um cabo de guerra entre empresas, usuários, prefeitura, muita política pelo meio, muito discurso demagógico e nada disso resolve. Eu entendo que nós estamos em pleno século XXI, é hora de trazer a tecnologia para o transporte coletivo. E um exemplo que eu coloco é o que nós fizemos lá atrás, o Passa Fácil, que permitia a integração temporal, a domingueira. Agora, além disso tudo, nós temos o problema da velocidade dos ônibus. Como o ônibus não tem corredor exclusivo e fizeram uma linha azul, que é o negócio mais irracional do mundo, eu não encontrei alguém que pudesse me explicar qual é a lógica de apenas 10% dos ônibus abrirem a sua porta para o lado esquerdo e 100% abrirem a porta para o lado direito e a linha azul ser do lado esquerdo. A linha azul tinha que ser do lado direito. Isso aí já melhoraria em muito a velocidade, mas é necessário fazer uma outra obra complementar, que é o recuo nas paradas para que o ônibus não obstrua a passagem do outro ônibus que não vai parar ali. Então, são medidas como essas que melhorariam em muito o transporte coletivo em Manaus. Vamos à próxima. Sobre educação. Como garantir boas condições de trabalho dos profissionais de educação em termos de salário e estrutura física das unidades da rede pública de ensino municipal? Eu entendo que Manaus tem que buscar recursos fora para poder fazer escolas. 1/3 das escolas de Manaus, talvez um pouco menos, são de propriedade privada e são alugadas, são prédios improvisados. Nós, quando prefeito, fizemos boas escolas. E eu cito um exemplo, lá na Aliança com Deus, o Complexo Escolar Darcy Ribeiro. É uma escola que tem 22 salas de ensino fundamental, 11 de ensino infantil e tem uma quadra coberta. Esse complexo é maior do que o Colégio Estadual do Amazonas, mas pouca gente conhece, porque está exatamente no final da Zona Norte. Quanto ao salário dos professores, isso é fundamental. Tem que haver melhoria, eles têm que ganhar mais. A começar, aqueles que fizeram mestrado e doutorado e que não ganham o plus, que está no plano de cargos, carreiras e salários, mas que a CEMED não libera o decreto. E não liberando o decreto, eles não recebem. Existem mais ou menos 200 professores e pedagogos que aguardam esses decretos para poderem usufruir da aposentadoria. E, lamentavelmente, a Prefeitura segura. Vamos à próxima pergunta. Sobre economia. O que a Prefeitura pode fazer para aumentar a oferta de emprego e diminuir a taxa de desocupação da cidade em todos os setores? A primeira providência é diminuir, tem quanto? 30 segundos. É o seguinte,
Eu entendo que você tem que diminuir a burocracia para abrir uma empresa. E nós temos uma proposta básica. Acaba a inscrição municipal. Hoje você leva 6 meses para tirar uma inscrição municipal. O CNPJ vai ser a inscrição municipal. E a segunda questão, diminuir a burocracia do Implurb. É muito burocrático você aprovar um projeto na prefeitura, através de exigências absolutamente descabidas, apenas burocráticas e que não fazem nenhum sentido. Isso vai melhorar. O senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer o convite da Rede Diário de Comunicação, agradecer em especial o meu amigo Batará, Dona Val, Ciro, a você, Mona Lisa, que fez a apresentação deste programa, a todos vocês que fazem a Rede Diário de Comunicação, o Arnoldo, que aqui nos recepcionou, e dizer que nós estamos nessa luta olhando nos olhos das pessoas, caminhando pela cidade, com serenidade, com a tranquilidade do dever cumprido e, principalmente, com o propósito de fazer o melhor. Nós administramos para as próximas gerações e não para as próximas eleições. Até por isso não fomos reeleitos. Eu anuncio desde logo que não sou candidato à reeleição. Eu, sendo eleito prefeito, vou ficar 4 anos e só. Portanto, eu não terei nenhuma preocupação com a minha reeleição. E com isso poderei governar sem peias, sem nenhuma dificuldade. Muito obrigado a você que nos assistiu. Uma boa tarde. Eu conversei com o candidato Serafim Correia, do Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado.